Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, Audiolivros Espíritas, o livro O Preço de Ser Diferente, pelo Espírito Leonel, psicografado por Mônica de Castro, na voz de Nilra Monteiro. O Preço de Ser Diferente, capítulo 14. À medida que o sol ia se pondo, Judite ia estreitando mais e mais a vista, tentando enxergar o bordado que tinha sobre o colo. Estranhou o fato de estar bordando, coisa que jamais fizera, mas sentiu que aquela atividade fazia parte de sua vida. Em dado momento, ergueu os olhos e olhou-se no espelho, parando assombrada. A imagem que o espelho lhe devolvia era de uma Judite diferente, muito loura e de profundos olhos azuis. Espantou-se consigo mesma. Seria mesmo ela? Algo dentro de si lhe dizia que estava diante de alguém que ela fora um dia e que ficara para trás, mas alguém cujas atitudes passadas ainda se faziam sentir no presente. Voltou a atenção para o bordado e começou a desligar-se de sua mente. Sentiu que a Judite que fora um dia ia sumindo e dando lugar àquela mulher loura que bordava incessantemente. De repente, percebeu que já não pensava mais como Judite de hoje. Ainda era ela mesma, embora com outro corpo, outra mente, outros pensamentos. Viu seus companheiros de jornada terrena com outros corpos, outros rostos, trajando roupas diferentes e utilizando uma linguagem estranha. Mas eram as mesmas, ela sabia. Estavam todos ali, inclusive ela mesma, identificando um a um, começou a se lembrar. Naquele tempo, Judite provinha de uma família de nobres e vivia no campo, numa mansão rica e luxuosa, juntamente com o marido e o filho. A mãe, Noêmia, logo após a morte do pai, gastara toda a fortuna para pagar as dívidas que o marido deixara. E Noêmia fora obrigada a aceitar a caridade de Silas, então seu genro, para não ter de viver na rua. Silas acolhera a contragosto, só para satisfazer a chorosa esposa, mas não simpatizava com a sogra, nem admitia que se intrometesse em seus assuntos domésticos. Por isso, Noêmia via calada, quase como uma estranha, evitando ao máximo dar opinião sobre a vida da filha, do genro e do neto, a quem adorava, mas de quem não podia muito se aproximar. Quando Romero, filho de Judite e Silas, completou 7 anos, Silas sentiu a necessidade de lhe providenciar esmerada educação. Não tinha tempo nem paciência para dar aulas ao filho. Portanto, o melhor era encontrar alguém que pudesse lhe ensinar a boa educação e as letras. Partiu para a cidade em busca de um preceptor e foi apresentado a um rapazinho de gestos afetados, muito hábil na arte de ensinar, embora não fosse propriamente o que se pudesse chamar de homem.
Mas aquilo agradou Silas, admirado com a educação e a finura do rapaz. Decidiu contratá-lo, achando que estaria resolvendo 2 problemas de uma só vez. Sendo o rapaz um sujeito efeminado, Silas não precisava se preocupar com os perigos que a proximidade de um homem atraente e viril pudesse representar para sua jovem e fogosa mulher. Satisfeito consigo mesmo, partiu com Fábio para sua mansão no interior. No princípio, ninguém percebeu nada. Fábio era um jovenzinho muito atraente, de gestos cuidadosamente afetados para enganar o marido de Judite. Silas nunca fora um homem másculo e por isso mesmo tinha muito ciúme da mulher. Fora, por medo de perdê-la, que aceitara aquele preceptor efeminado, sem desconfiar que aquilo não passava de uma manobra para enganá-lo e conseguir o emprego. Fábio enganara todo mundo, até mesmo a própria Judite, que, julgando-o efeminado e irremediável, não lhe prestara muita atenção. Aos poucos, porém, o rapaz foi se interessando por ela, até que não pôde mais esconder. Um dia, aproveitando-se de que ninguém estava olhando, tomou-a nos braços e declarou seu amor. Apesar do espanto, Judite correspondeu. Era uma mulher jovem e insaciável, insatisfeita com o desempenho sexual do marido, que, além de já se aproximar da casa dos 60 anos, nunca fora um amante ardoroso. Não eram raras as ocasiões em que não conseguiam manter relações, o que a deixava frustrada e infeliz. O filho, Romero, desde cedo, demonstrara um temperamento difícil. Era arrogante, atrevido e mal educado. Gostava muito da mãe e de Fábio, a quem considerava seu único amigo, mas jamais poderia imaginar que ele e sua mãe estivessem tendo um caso. Quando descobriu, pensou que o mundo fosse desabar sobre ele. Fábio dormia num quarto ligado de Romero. Este, uma noite, escutou ruídos vindos lá de dentro. Sem saber do que se tratava, escancarou a porta e parou estarrecido. Deitados na cama nus, a mãe e Fábio se amavam. Foi um choque. O menino ficou espantado e começou a chorar, ameaçando fazer um escândalo. Mas Judite conseguiu contê-lo. Pegou-o no colo e disse-lhe o quanto o amava. Explicou-lhe que ela era uma mulher e tinha certas necessidades que ele ainda não podia compreender. E o pai, que era quem deveria provê-las, já não tinha mais condições de fazê-lo. Mas Silas era seu marido e ela lhe devia respeito. O que faria se descobrisse? E se a matasse? Será que Romero estava preparado para ficar sem a mãe? Judite explicou ao filho que a melhor maneira de evitar uma desgraça seria mantendo o silêncio. E ainda havia Fábio. Silas mataria ou mandaria embora o único amigo de verdade que Romero tivera em toda a vida. Era isso o que ele queria? Com medo de perder o amigo e principalmente a mãe, Romero aceitou. Não entendia bem por que aquilo estava acontecendo, mas acabou se acostumando. Todas as noites, quando Judite chegava para se deitar com Fábio, Romero corria a espreitá-los. Aos poucos, foi achando aquilo tudo muito natural. Já rapazinho, tentava repetir com as criadas o que aprendia com a mãe e seu amante. Romero cresceu e tornou-se um rapaz muito bonito. Cabelos e olhos castanhos, corpo esbelto e bem torneado. Nas costas, uma cicatriz em forma de meia-lua, um pouco acima das nádegas, emprestava-lhe um charme especial que levava as mulheres à loucura. Mas tinha problemas sérios com os quais não sabia lidar. Não conseguia se apaixonar por moça nenhuma. Só o que lhe interessava era o sexo. Quanto mais dormia com as mulheres, menos se apegava a elas. Seus gestos lhe pareciam maquinais, muito diferentes dos de Judite. E Romero buscava em seus corpos, inconscientemente, o corpo ardente da mãe. A mãe era o fruto de sua paixão, o objeto do desejo proibido que jamais sonharia ter. Nenhuma mulher se igualava a ela.
e Romero vivia insatisfeito, sempre à procura de algo que preenchesse o vazio e a carência que Judite deixara em seu corpo e em sua alma. Com o tempo, esse vazio foi crescendo, pois Romero jamais conseguia se sentir realizado com mulher alguma, até que um dia foi apresentado a uma moça, filha de um parente distante de seu pai, por quem começou a se interessar. A moça fora mandada ao campo pelos pais para tentar amenizar um grave defeito de seu caráter. Era ninfomaníaca. Aos 16 anos, já havia se deitado com praticamente todos os homens que integravam a alta sociedade que frequentavam, inclusive alguns maridos de mulheres importantes. Pretendiam seus pais que ela passasse algum tempo longe das atribulações da sociedade, em meio à natureza, onde não pudesse ter muito contato com rapazes. A moça, de rara beleza, possuía uma sensualidade exacerbada e não se importava com o juízo que faziam a seu respeito. Era voluntariosa e sedutora como ninguém. Poucos eram os homens que conseguiam resistir a seu assédio. Muitos se apaixonavam, mas a moça, de nome Teresa, era fria e insensível, pouco se importando com os sentimentos que os homens nutriam por ela. Dizia-se que um rapaz havia enlouquecido por sua causa, enquanto muitos outros se entregavam ao desespero e viviam acabrunhados e tristes. Os pais, desesperados, tentavam prendê-la dentro de casa, ameaçando enviá-la para um convento ou uma terra longínqua, mas Teresa não se importava. No fundo, possuía certo domínio sobre os pais, que já começavam a temer pela sanidade da filha, vendo perdida sua reputação. Quando o marido de uma influente dama da sociedade se suicidou, deixando aos pés da cama em que ingerira forte dose de veneno um bilhete apaixonado, os pais de Teresa não viram outra saída, ou afastavam a filha dali, ou corriam o risco de algum apaixonado acabar assassinando-a. Feito o contato com Silas, Teresa foi enviada para sua casa de campo, onde o inevitável logo aconteceu. Teresa e Romero apaixonaram-se e, após intenso e tumultuado romance, acabaram por ficar noivos. Os pais da moça adoraram a ideia, achando que Romero seria a salvação de sua filha. Mas Silas não gostou. Ver o nome de sua família associado ao daquela devassa era demais. Concordara em recebê-la em sua casa por consideração a seus pais e também porque eles lhe ofereceram rendosa propriedade como paga por aquele favor. Mas um casamento entre aquela ninfomaníaca e seu filho estava fora de cogitação. Só que Romero não era o tipo de homem que se deixasse dominar, nem Teresa o tipo de mulher que se intimidasse com facilidade. O temperamento sensual de ambos os unira feito dois ímãs e tudo que queriam era ficar juntos. Marcaram a data do casamento para desgosto de uns e alegria de outros. Às vésperas das bodas, uma desgraça sucedeu. Quando os noivos cavalgavam juntos, o cavalo de Teresa assustou-se com uma cobra e deu um imenso pinote, jogando a moça ao chão com violência. Na queda, Teresa bateu com a cabeça numa pedra e morreu. Romero pensou que fosse enlouquecer. Buscou apoio na mãe, mas ela estava ocupada demais com Fábio para lhe dar muita atenção. Afagou seu rosto, beijou-lhe as faces e tranquilizou-o, dizendo que moças solteiras haviam muitas pelas regiões. A avó, que não costumava dizer nada, permaneceu silente, temendo uma reação violenta do genro. Sentia pena do neto, mas não ousava apoiá-lo, com medo de que Silas cumprisse a ameaça de expulsá-las de sua casa. O pai, por sua vez, agradeceu imensamente aquele infortúnio. Estavam resolvidos seus problemas. Depois da morte de Teresa, Romero jurou que jamais tornaria a se apaixonar. A falta da noiva despertou novamente em seu íntimo o desejo oculto e não conhecido pela mãe. Sem perceber,
jogara de volta seus sentimentos para Judite. Toda aquela sensualidade que sentira com relação a Teresa retornava agora para a mãe, só que mais intensa, marcada pela frustração. Romero passou a sentir ciúme da mãe, não gostava de vê-la com Fábio e vivia seguindo-a com o olhar, acompanhando os movimentos leves de seu corpo feminino. Seu desespero foi aumentando cada vez mais. Perdera sua cúmplice de prazeres, a única mulher com quem conseguira se identificar, e a mãe, objeto secreto de todos os seus desejos, cada vez lhe prestava menos atenção. Romero voltou a dormir com todo tipo de mulher, sem jamais conseguir satisfazer-se. Justificava sua insatisfação com a diferença que via entre elas e Teresa, mas a verdade era que nenhuma daquelas mulheres supria a carência da mãe que Romero sentia, não só em seu corpo, mas em seu coração. Aos poucos, seu caráter foi se distorcendo cada vez mais. Naquela cessante e desenfreada busca de prazer, era preciso experimentar outras coisas. As mulheres não conseguiam satisfazê-lo por completo, deixando sempre a impressão de que lhe faltava algo mais. Desesperado, procurou um efeminado, mas não conseguiu o prazer que buscava. Ainda não era aquilo que queria. No auge de sua insatisfação, começou a reparar nas garotinhas entre 10 e 13 anos, que trabalhavam nos campos de plantação. Percebeu que elas os excitavam e talvez estivesse ali a solução que procurava. Rico e poderoso, pagava pelo sexo infantil. Oferecia aos pais das meninas somas vultuosas em troca de algumas noites de prazer com suas filhas, muitas das quais ainda nem haviam se tornado mocinhas. Alguns homens ainda relutavam, mas o poder do dinheiro falava mais alto e muitas crianças eram levadas ao leito de Romero pelas mãos gananciosas dos próprios pais. Tudo para ver se Romero conseguia reencontrar o prazer que um dia conhecera e perdera. Mas as meninas não eram Judite e não conseguiam repetir com ele os mesmos movimentos, os mesmos sussurros, o mesmo tremor que ele, por tantas e tantas vezes, presenciara no corpo da mãe. A desculpa que dava a si mesmo era que jamais conseguiria encontrar alguém que se igualasse a Teresa, porque Teresa, sem que ele soubesse, fora a única que conseguira chegar perto do que Judite sempre representara para ele. Embora as meninas o excitassem e lhe dessem prazer, não bastavam para suprir sua lubricidade, e ele resolveu experimentar também os meninos. Assim como as meninas, Romero pagava para que os pais levassem seus filhos até ele. Talvez pudesse vivenciar com os garotos o que gostaria de ter sentido ele mesmo com as carícias de beijos da mãe. Mas os meninos não eram Romero, assim como Romero jamais seria igual a Judite. Com o tempo, isso passou a ser um costume, e a única forma que Romero encontrou de chegar perto, de saciar sua sede de sexo, era dormindo com crianças, e ele não se dava conta de que a única pessoa capaz de realmente satisfazê-lo plenamente seria a única que jamais poderia ter. Mesmo em seus desvios, Romero jamais poderia conceber que o que sentia era uma paixão platônica pela mãe. Por isso, entregou-se de corpo e alma àquelas práticas e sempre que queria mandava buscar um menino ou uma menina para satisfazer seu vício. As crianças choravam e imploravam, mas ele lhes prometia doces e brinquedos e elas acabavam cedendo. Quando o pai descobriu, foi um tremendo choque. Silas já desconfiava de que Romero levasse moças para seu quarto, mas jamais poderia imaginar que deitasse com crianças. Ao surpreendê-lo com um garotinho de 11 anos nos braços, Silas quase perdeu a razão. Agarrou o filho pelos cabelos e tirou-o do quarto a tapas, jurando que ia matá-lo. Foi um desastre. Revoltado com o pai, Romero acabou por delatar a mãe, só para satisfazer com sua humilhação. Contou-lhe sobre o seu antigo caso com Fábio
e Silas sentiu imenso desgosto. Atormentado, soltou o filho e parou estupefato, sem saber o que o revoltava mais, se a traição da mulher ou a indignidade do filho. Empurrou-o para longe e afastou-se acabrunhado. Só agora compreendia tudo. Por isso, Judite insistira em não despedir o preceptor quando Romero completou seus estudos. Pediu-lhe que mantivesse o rapaz ali para ajudá-la com a literatura, e Silas concordou. Como fora estúpido! E agora corroía-se de ciúme, o coração dilapidado pela dor da traição. Quanto mais pensava nas palavras de Romero, mais se indignava, porque Judite traiu logo com o preceptor, um efeminado. Esse pensamento foi dominando sua mente, fazendo com que refletisse sobre a mentira de Fábio, e a verdade desabou sobre ele, feito uma avalanche. Analisando aquela situação, sentiu profundo ódio de Judite. Aquele sentimento horrorizou-o, porque o ódio que sentia voltara todo para Judite, jamais para Fábio. Frustrara-se com o preceptor, não com a mulher. Sentia-se traído por ele, não pela mulher, porque no fundo era a Fábio que Silas desejava, não a Judite. Chocou-se profundamente com essa descoberta. Se ele era homem, como podia estar sentindo tudo aquilo por outro homem? Deveria lamentar era pela mulher, mas Judite, estranhamente, não era a causa verdadeira de seu ciúme. A causa de sua dor não era ela, era Fábio. Era ele que temia perder, não a ela. Tentou imaginar Judite nos braços de Fábio e quedou estarrecido. O que sentia, na verdade, era inveja. Inveja porque gostaria de estar no lugar da mulher. Gostaria que fosse ele, não Judite, o amante de Fábio. Foi só então que percebeu que teria dado tudo para sentir em sua boca os lábios quentes e macios do preceptor. Por isso, seu casamento sempre fora tão difícil. Jamais conseguira satisfazer a mulher. O sexo cansava-o e causava-lhe até repulsa. E ele precisava se esforçar ao máximo para conseguir manter relações com Judite. Silas obrigava-se a algo que não era de sua natureza. Era um homem que inconscientemente admirava outros homens. Não se interessava pelas formas nem pelos encantos femininos. Ao constatar essa verdade, sentiu-se imensamente angustiado. Só então se dava conta de que passara a vida toda se enganando. Pensou em se matar. Assumir-se como efeminado representaria o fracasso de toda uma vida. Seria a vergonha, o escárnio, a humilhação. Como aceitar perder o respeito da mulher, do filho e de toda a sociedade? Jamais. Faltou-lhe coragem para tirar a própria vida. Ao encostar o cano da pistola na têmpora, seu dedo hesitou no gatilho e ele recuou. Além de tudo, era um covarde. Guardou a pistola de volta no armário e pôs-se a chorar. Foi quando Romero o surpreendeu aos prantos. Inteligente e perspicaz, logo percebeu o dilema do pai. Seguindo seus olhares, notou a dor que os nublava todas as vezes em que fitava Fábio. Sim, o pai sofria pelo rapaz, não pela mulher. Era um efeminado, sem coragem de se assumir, sofrendo calado a dor de seu desvio. Movido por sentimentos menos dignos, Romero aproveitou-se para escarnecer do pai. Prometeu silêncio, em troca de que ele continuasse permitindo que levasse crianças para seu leito. Silas, com medo, aqueceu e entre pai e filho estabeleceu-se um pacto de silêncio, embora Romero não perdesse a oportunidade de humilhá-lo sempre que se viam sozinhos. Chamava-o de efeminado e sodomita, perguntando-lhe quantas vezes já havia sonhado com Fábio fazendo amor com ele. Apesar da raiva, Silas não dizia nada. O medo de ser descoberto acabava paralisando-o e ele ia guardando dentro de si a raiva que sentia de si mesmo e daquela vergonhosa doença que o transformara em um homem pela metade. Aos poucos, um ódio surdo começou a crescer dentro dele.
O ódio de si mesmo, do filho, da mulher, de Fábio. Como não se atrevia a fazer nada contra ninguém, descontava na sogra. Humilhava Noêmia publicamente. Gritava com ela, dava-lhe ordens como se fosse uma criada, sujeitando-a às tarefas mais degradantes. E Noêmia sofria calada, temendo ser posta na rua, aceitando passivamente tudo o que lhe dizia e ordenava. Pior do que tudo era o ódio que sentia de si mesmo. Silas queria ser homem, nascer a homem, precisava da virilidade. Jamais aceitaria aquela aberração que descobrira ser. Por quê? Por que tivera de se transformar naquilo? Não era nenhuma mulherzinha, era homem, homem. Dia e noite ficava repetindo para si mesmo que não era um efeminado, era homem. Todas as vezes em que via Fábio, porém, suas palavras caíam no vazio. E ele se desesperava, porque por mais que quisesse negar, desejava ardentemente o corpo do preceptor. Não entendia por que Deus permitia que aquilo acontecesse. Para ele era antinatural, e ele estava embrenhado naquela deformidade da natureza. Mas ninguém poderia saber. Jamais. Precisava continuar fingindo que era um homem de verdade. Resolveu ocultar-se do mundo. Tornou-se um homem sombrio e apático, desinteressado da vida e dos problemas domésticos. Começou a emagrecer e passou a se isolar de tudo e de todos. Quase não saía do quarto e não se importava mais com o correr dos dias e dos meses. Para ele, sua vida já havia terminado. Assim, foram passando os anos. Romero continuava a seduzir crianças para preencher o vazio deixado pela mãe. Judite, por sua vez, cada vez mais apaixonada por Fábio. Percebendo a passividade de Silas, já nem se dava mais ao trabalho de esconder seu caso amoroso. Tanto desgosto acabou por destruir o frágil coração de Silas. Em uma manhã fria de inverno, cerrou os olhos para a vida. Judite foi a libertação. Agora sim, via-se livre para assumir seu amor de tantos anos. Embora Romero fosse contra, ela se casou com Fábio logo após o término do período próprio de luto e mudaram-se para a cidade. Quanto mais velho Romero ficava, mais se interessava por criança. Aos 38 anos, era ainda solteiro e sem perspectiva de nenhum noivado. Não que faltassem moças interessadas nele. Era Romero que não conseguia se interessar por mais ninguém. Embora Judite aceitasse a justificativa da perda da noiva querida, algo no comportamento do filho chamou-lhe a atenção. Estava agora mais velha, casada com um homem que realmente amava, e o fogo da paixão começava a arrefecer. Um pouco liberta do apego que sentia por Fábio, pôde reparar melhor nas atitudes de Romero, que lhe pareceram bem estranhas. Passou a espreitá-lo e, em pouco tempo, descobriu o que ele fazia. Assim como Silas, Judite também ficou chocada, mas não sabendo como proceder, foi procurar Fábio. Só que Fábio já não estava mais interessado no comportamento de Romero. Ele agora era um homem e Fábio não era mais seu preceptor. Achava que não deviam se envolver e aconselhou Judite a fingir que de nada sabia. Se os pais das crianças não reclamavam, por que ela deveria se preocupar? Certa tarde, foi procurada por um velho conhecido que vivia numa casa próxima à sua. O homem estava abismado. O filho de 11 anos e a filha de 10 lhe disseram que haviam sido molestados por Romero. Como assim molestados? Quis saber Judite perplexa. Molestados, a senhora entende? Meu Ivan e a pequena Brigitte disseram que Romero os acariciou. Ora, senhor, faça-me o favor, acariciar crianças que eu saiba não é nenhum crime. Não quando as carícias atingem partes impróprias, rebateu o homem, vermelho de raiva e de vergonha. Vou lhe dar um conselho, senhora. Mantenha seu filho longe dos meus. Judite não respondeu. Não tinha o que dizer. Aquele homem era Júnior, um homem severo,
que enriquecera subitamente, envolvido em negócios escusos. Júnior terminou suas ameaças. Levantou-se, irado, e foi embora. E Judite ficou deveras preocupada. Queria ajudar o filho, mas não sabia como. Resolveu procurá-lo. Romero olhou para ela com um misto de ternura e mágoa e anunciou: "Quer me ajudar? Compre as crianças para mim." Judite ficou chocada. Sentiu vontade de dar-lhe um tapa no rosto e chamá-lo à razão, mas não fez nada disso. No fundo, sentia-se culpada por ele ser do jeito que era. Não fosse sua louca paixão por Fábio, que a cegara até diante do próprio filho, e talvez Romero não tivesse aquela tara. Sempre soubera que o filho os espionava enquanto se amavam, mas a loucura do prazer com o amante era maior do que sua responsabilidade de mãe. Só agora compreendia o mal que fizera ao filho. Jamais deveria tê-lo deixado sem os cuidados maternos em função de homem algum. Deixara-o à vontade para que ela pudesse fazer o que queria. Não se interessava por suas brincadeiras, nem pelo que andava fazendo, porque andava sempre ocupada em deleitar-se no leito do amante. Mesmo em seu maior momento de dor, quando Teresa morrera, não soubera confortá-lo. Limitara-se a dirigir-lhe frases feitas e palavras despidas de qualquer sentimento. Aliviada por achar que cumprira com seu dever de mãe. Agora, porém, sentia-se horrorizada, enjoada, enojada. Romero não ouvia ninguém, só fazia o que queria, e tudo por culpa dela, sem saber criar um monstro. Júnior era um homem influente na cidade, e Romero não conseguiu o que queria. Via seus filhos brincando no jardim e enchia-se de desejo. Quanto mais pensava neles, mais os desejava. Fosse o menino, fosse a menina, ao menos um dos dois precisava ter, mas era difícil. Até então, só seduzira filhos de criados ou de gente humilde, em troca de uma boa soma. Os pais sempre acabavam por concordar, mas ele não podia comprar Júnior. Era um homem rico e jamais venderia os filhos por dinheiro algum. Precisava dar um jeito. Mandou chamar Lélio, seu criado de confiança, e deu-lhe ordens para espreitar a casa de Júnior e descobrir os horários em que as crianças saíam para a escola ou para o parque. Informado de tudo, pôs-se a segui-las sempre que saíam sozinhas com a babá. Queria uma das duas, não importava qual fosse, Sivan ou Brigitte, tanto fazia, desde que tivesse nas mãos o corpo macio, fresco e intocado de uma criança. Era quanto lhe bastava. No parque, esperou o momento oportuno. As crianças jogavam bola com alguns amiguinhos, enquanto a babá lia, sentada em um banco. Em dado momento, a bola caiu um pouco mais distante e rolou para o meio de um bosque que havia ali, bem perto de onde Romero estava. O rapaz sorriu e sentiu a boca seca, ávido que estava por colocar as mãos numa das crianças. Para sua felicidade, Ivan foi atrás da bola. A babá ainda o chamou, mas o menino apontou para o lugar aonde a bola havia rolado e ela consentiu que ele fosse buscá-la. Assim ele fez. Desavisado, deu 2 passos e entrou no pequeno bosque. Depois de 15 minutos, vendo que Ivan não voltava, a babá largou o livro que estava lendo e correu na direção do lugar por onde ele havia entrado. Tudo estava quieto, nem o vento soprava nas árvores. Assustada, a moça chamou 1, 2, 3 vezes, mas Ivan não respondia. Sentindo-se dominada pelo pânico, virou-se para correr. Precisava chamar a polícia. Foi quando escutou um choro abafado, vindo de mais além. Desesperada, correu aos tropeços, arranhando a perna nos espinhos dos arbustos. Em pouco instante, alcançou o local de onde provinha o choro e estacou estarrecida. Recostada a uma árvore, o corpo todo encolhido, Ivan soluçava. A roupa rasgada, o rosto arranhado, os cabelos em desalinho davam mostra de que ele havia sofrido algum tipo de violência.
Ela se aproximou e tentou segurá-lo, mas ele começou a gritar e a chorar desesperado. O que houve? Indagou a babá. O homem, o homem, o homem, o menino ficava repetindo. Ajudada por outras babás e algumas mães, a moça conseguiu levá-lo para casa. O pai ainda não havia chegado do trabalho e a mãe quase desmaiou ao ver o estado em que o filho se encontrava. O médico foi chamado às pressas, examinou o menino e constatou a agressão. Ele havia sido violentado e estava traumatizado. Perguntaram-lhe o que havia acontecido, mas ele não conseguia falar. O choque fora muito traumático e Ivan parecia alheio ao mundo. Quando Júnior chegou, não teve dúvidas. Somente uma pessoa podia ter feito aquilo a seu filho. Pistola em punho, partiu para a casa de Romero. Iria vingar o mal que ele havia feito a seu filho. Chegou na hora do jantar. Enfiou a pistola no cinto, tocou a sineta, esperou que abrissem a porta. Não se anunciou. Empurrou o criado para o lado e entrou apressado. Na sala de jantar, a família estava reunida em volta da mesa e Júnior esbravejou. Ainda consegue comer, canalha? Deleita-se à mesa enquanto meu filho jaz como um morto-vivo sobre a cama? Romero, tomado de surpresa, não respondeu. Foi Fábio quem assumiu a palavra. Senhor, a que devemos tão inesperada visita? Aquele canalha, apontou para Romero, o dedo trêmulo. Aquele canalha abusou de meu filho. Não, objetou Judite veemente. Está enganado. Meu filho jamais faria uma coisa dessas. Nós todos sabemos o que este monstro é capaz de fazer. Tenha calma, senhor, interpôs Fábio. Vamos conversar. O corpo todo de Júnior sacudiu de soluço e ele largou os braços ao longo do corpo, apertando com a mão a pistola presa na cintura. Ele violentou meu filho, choramingou angustiado. E agora Ivan não consegue nem mais falar. Lamento o que aconteceu a seu filho, falou Romero, tentando emprestar à voz um tom compungido. Lamenta? Como lamenta, canalha, se foi você o autor do atentado? Não tenho nada com isso. Ainda tem a coragem de negar? Senhor, interveio Judite, posso imaginar o quanto está sofrendo, mas meu filho nada teve a ver com esse infeliz episódio. Foi ele, esbravejou Júnior, fora de si. Romero levantou-se calmamente, sorveu um gole de vinho e, fitando o outro com um olhar cínico, disse mansamente: o senhor não tem provas. Cachorro! Vamos para outra sala, sugeriu Fábio, olhando significativamente para Judite. Queria que ela tirasse Romero dali. Não, berrou Júnior, fincando os pés no chão. Esse monstro não pode mais viver. Preciso livrar o mundo desta praga antes que ele faça mais mal a alguém. Rapidamente, sacou da cinta a pistola e apontou para Romero. E um brilho de terror passou pelos olhos do rapaz. Júnior não teve tempo de atirar. Judite foi mais rápida e interpôs-se entre eles, enterrando-lhe no peito uma faca de cortar carne. Ele soltou a arma e levou as mãos à faca, tentando puxá-la de dentro de si. Já não tinha mais força. De sua boca, um gemido gutural se fez ouvir e ele fitou Judite com espanto. Ela recuou assustada e ele se arrastou em sua direção, mas seus olhos já não podiam ver mais nada. Júnior estendeu as mãos para a frente e tocou o vazio, desabando em seguida no chão, rosto colado no soalho. Embora muitos desconfiassem dos motivos que haviam levado Júnior à casa de Romero armado de uma pistola, nada pôde ser provado contra o rapaz. Ivan, aterrado e traumatizado com o que havia lhe acontecido, jamais recuperou a fala. Vivia meio abobado, sempre com medo que Romero aparecesse para machucá-lo novamente. Devido à invasão e sem provas de que fora Romero quem violentara o menino, Júnior foi acusado de tentar fazer justiça com as próprias mãos.
o que ratificou a legítima defesa de Judite. Ninguém foi acusado de nada. Voltando desta visão, Judite piscou os olhos diversas vezes. O sol ainda continuava a se pôr. E ela ficou abismada. Em poucos segundos, recordara diversos episódios de sua última vida. Chorou baixinho, sentindo imensa tristeza pelo que havia acontecido. Agora sabia, mesmo sem que lhe dissessem, sabia perfeitamente quem era quem naquela tragédia. Ouviu uma batida de leve na porta e Fábio entrou com seu sorriso meigo. Acercou-se de Judite e confortou sua angústia. Sentindo o abraço fraterno do espírito amigo, Judite soltou o pranto e chorou por quase meia hora. Pacientemente, Fábio acariciava-lhe os cabelos, transmitindo-lhe vibrações de amor e compreensão. Não disse nada. Esperou até que Judite sossegasse o pranto e tivesse vontade de falar. Assim que se sentiu mais fortalecida, ela enxugou as lágrimas e desabafou. Estou arrasada, Fábio. Vi tudo. Se fosse para você ficar arrasada, não teria recordado esses acontecimentos. Como não ficar, depois de tudo que aconteceu? Fomos todos uns monstros. Monstros só existem na imaginação de quem não consegue compreender o lado oposto do bem. Se você encarar esses fatos com outros olhos, verá que eles são apenas experiências do dia a dia. Todos nós precisamos viver para aprender. Faz parte da vida e do crescimento. E não precisamos nos culpar quando ainda não conseguimos realizar a atitude desejada. Quando compreendermos isso, percebemos que não há monstros no mundo, nem vítimas, nem malfeitores. O que há são espíritos em crescimento. Você fala como se tudo fosse simples. A vida é muito simples, Judite. Nós a complicamos porque ainda não estamos acostumados com a simplicidade. Para que algo seja valoroso, para que pareça realmente importante, é preciso ser complexo. O que é simples parece despido de importância. Judite ficou pensativa. Havia uma grande verdade no que Fábio dizia, mas, ainda assim, não justificava o que acabara de recordar. Matar aquele homem não foi tão simples assim, objetou ela. Foi simples, na medida em que seu assassinato foi apenas a resposta que a vida lhe deu a uma causa anterior. Nada acontece por acaso e ninguém recebe aquilo que não merece. Não é o que você mesma diz? É. Suas palavras fazem sentido. Mesmo assim, não me sinto nada à vontade em saber que fui eu o instrumento da resposta da vida, nem que foi por minhas mãos que aquele homem experimentou a simplicidade das coisas. Use o mesmo raciocínio para você e verá que tudo continua sendo muito simples. O fato de você ter servido de instrumento naquele instante apenas atendeu à sintonia que sua alma estabeleceu com sua vítima. Ele não era vítima. Está vendo só? Não há vítimas nem algozes. A vítima de agora foi o carrasco de antes. E por aí vai. Todo mundo dá e todo mundo recebe. Todo mundo faz maldade e todo mundo recebe castigo. Todo mundo vive e todo mundo aprende. Quem faz o mal sempre tem a oportunidade de repensar o que fez e de refazer sua atitude. Mais cedo ou mais tarde, todos acabam acertando, mas ninguém jamais é castigado. Deus é bom demais para pensar em castigos. O que ele nos apresenta são as oportunidades que a vida põe ao nosso dispor. Cada um aproveita o que quer, na medida do que pode. Foi isso então, Fábio? Foi por isso que as coisas aconteceram daquela forma? Tudo está em seu lugar. Não existe pedra ou folha que esteja acima ou abaixo de onde deveria estar. Cada coisa no mundo tem um lugar próprio, que nunca é ocupado ou tomado por outra. Não existem erros. Ninguém passa pelo que não deveria passar. Ninguém sofre o mal direcionado a outro. Ninguém vive ou morre sem precisar viver ou morrer.
é a vida, Judite. E a vida é por demais sábia para nos enganar. E sabe por quê? Porque é criação de Deus. Suas palavras fazem-me sentir mais aliviada. Obrigada. Não precisa me agradecer. Agradeça a si mesmo por se permitir recordar em tão pouco tempo. Muitos estão aqui há anos e ainda não conseguiram. Por que não? Por medo, culpa, orgulho, ódio e tantos outros sentimentos difíceis. Fiquei triste com o que vi, pois não devia. Veja só a maravilhosa oportunidade que você teve de refazer seus atos. Foi você quem pediu essa oportunidade. E aqui é assim: pediu, é atendido. Sempre, desde que seja para o crescimento, sim. E quanto a Romero, ele também pediu a vida que está levando? É claro. Romero é um espírito muito querido aqui entre nós. Depois que desencarnou, passou muito tempo nas trevas. Primeiro sentiu raiva porque ficou perdido. Depois vieram a solidão e o medo. Em seguida, o cansaço e a compreensão. Por fim, veio o desejo de mudar. E você nem pode imaginar quanto ele já se havia modificado quando desencarnou. Ademais, os anos nas trevas e depois aqui serviram para expandir bem seus pensamentos. E ele hoje é um espírito muito mais lúcido e esclarecido que há 100 anos. Se é assim, por que teve de passar por tudo que passou? A culpa ainda é um tormento. Por conta dela, assumimos as mais dolorosas experiências. Foi ele quem quis assim? Foi. Essa foi a maneira que ele encontrou de livrar-se da culpa e considerar-se quites com a vida. E era necessária, quero dizer, ele não poderia ter feito isso de outro modo? Foi a opção dele e não nos cabe julgar. Você ou eu poderíamos ter nos aliviado da culpa de outra maneira, seja de uma forma mais leve, seja mais sofrida, mas cada um tem seu livre-arbítrio e age conforme suas escolhas. Sempre escolhemos? Às vezes não. Muitas vezes o espírito pode estar em tal estado de confusão que não consegue nem raciocinar direito, que dirá escolher alguma coisa. Aí então, os espíritos encarregados de ajudá-lo traçam planos para sua nova reencarnação e apresentam-no a ele. Se ele concordar, vive aquela experiência. Se não, pensa-se em outra coisa. Em suma, ou escolhemos ou aceitamos o que vamos viver. Exatamente. Então, ou eu escolhi ser assassinada ou aceitei o assassinato. Você aceitou esta possibilidade. Ninguém se compromete a assassinar ninguém. Se o faz é porque não conseguiu ainda compreender o valor da vida e do perdão. Por isso, na primeira oportunidade, esquece os compromissos assumidos e deixa-se levar pelos instintos. E eu aceitei isso. Aceitou. Você já sabia que Júnior poderia matá-la nesta vida. Aceitou correr o risco, assim como ele aceitou o fato de que poderia vir a matá-la, embora aqui acreditasse que não. Júnior não conseguiu me perdoar. O ódio, o desejo de vingança ainda são sentimentos muito arraigados no homem. Por mais que tentemos nos desfazer deles, eles sempre vêm à tona quando não estamos muito firmes em nosso desenvolvimento moral. O mesmo acontece com meu pai, não é mesmo? Seu pai, ainda hoje, ao ver um homossexual, sente medo do que foi um dia e revolta-se consigo mesmo. Por isso, odeia-os tanto, porque eles acionam a lembrança daquilo que mais gostaria de ter sido e que o medo, o orgulho e o preconceito não o deixaram assumir. E você, Fábio, por que não reencarnou comigo? Preferi esperá-la aqui. Você já está muito evoluído. Virou guia espiritual? Fábio riu gostosamente e retrucou em tom jovial. Sou apenas mais um trabalhador do espaço. Mas você me parece tão sábio, tão evoluído. Andei estudando desde que cheguei aqui. Reconheço que aprendi muito
e hoje penso de uma maneira muito diferente da que pensava antes. Estou mais amadurecido, mais consciente da vida e de seus processos, mas não sou evoluído. Ainda tenho muito que aprender. Posso aprender com você? Isto é, você me ensina? Você vai ter suas oportunidades e eu estarei sempre por perto para ajudá-la. Ainda a amo, sabia? Não é só porque estou aqui que deixei de amá-la. Abraçaram-se com ternura. Judite estava feliz, sentia-se mais reconfortada, menos sozinha, mais confiante em si mesma. Preciso ajudar Romero, falou ela, após passar da emoção. Eu sei, ainda se sente culpada, não é mesmo? Falhei como mãe. Foi minha loucura, nossa loucura, que contribuiu para que Romero se tornasse a criatura que se tornou. Tem razão, Judite. Nós fomos inconsequentes, irresponsáveis e imaturos. Jamais deveríamos ter nos relacionado daquela forma na frente de uma criança. Foi por isso que ele assumiu aquele comportamento distorcido, não foi? Foi por isso que deu continuidade a ele. Romero já vinha de outras vidas com um sentimento mal resolvido por você e com sérios desvios sexuais, resquícios do tempo em que viveu no Império Romano. A maternidade serviria para acertar as coisas, e até que melhorou, mas você não se deu conta de que ele precisava de se desvencilhar da sexualidade e, ao invés de orientá-lo, acabou estimulando-o a manter vivo o desejo que tinha por você. Mas ele não sabia disso, quero dizer, nem percebia que me desejava. Claro que não. Romero tinha noção perfeita dos papéis de mãe e filho, por isso não conseguia entender o que sentia. Jamais lhe passou pela cabeça que a desejasse. Tanto que se apaixonou por Teresa. Teresa era uma alma que possuía sérias enfermidades na área sexual. Sempre foi mulher erótica e gostava de usar os homens. Em várias encarnações foi-lhe dada a chance de se modificar, mas ela não conseguia. Não conseguia ver nos homens nada além de uma fonte de prazer. Até que conheceu Romero. Justamente, ligaram-se por afinidade e desenvolveram um sentimento que poderia se transformar em amor. Mas Teresa havia feito outros planos para a sua vida e optou por desencarnar no auge da juventude. Foi a primeira forma que encontrou de conter sua sensualidade desmedida. Por que diz a primeira? Porque a segunda foi escolhendo trocar de sexo na encarnação seguinte. O que quer dizer que Teresa vai nascer homem? Já nasceu e conviveu com vocês durante algum tempo. Não vai me dizer que é moça, ele mesmo. Meu Deus, é por isso que ele é homossexual? No caso dele, sim. O apego à feminilidade é ainda muito forte, embora Moza possui muito da natureza masculina em seu ser. É um homem decidido, senhor de si mesmo, dono de sua vontade. Neste caso, deve agradecer por eles terem se encontrado. Mozart hoje me parece uma pessoa bastante equilibrada. E é. Seu desejo de se modificar é muito forte e ele está conseguindo. Hoje é uma pessoa com perfeita noção de moralidade, incapaz de se envolver em relações menos dignas ou promíscuas. Isso nada tem a ver com homossexualidade? Não. Ser homossexual é uma coisa, e no caso de Mozart, especificamente, está ligada ao apego. Ser promíscuo é outra coisa bem diferente. A promiscuidade está ligada a problemas na área sexual, como forma irresponsável e imatura da busca do prazer sem limites. O que gera isto é a imaturidade do espírito, ainda muito preso a seus instintos mais primários. Isto se aplica a homens, mulheres e homossexuais. Qualquer um que não saiba orientar sua sexualidade de uma forma sadia, aproveitando a plenitude que o prazer pode proporcionar, com respeito e iluminação, estará em desequilíbrio com a natureza e, consequentemente, consigo mesmo. Romero, hoje é apaixonado por Mozart, como um dia já o foi por Teresa.
Será que conseguiu se desvencilhar do desejo que sentia por mim? Conscientemente, ele não sentia desejo. Lá no íntimo, sua alma tinha o conhecimento do desejo, mas ele jamais fez contato com isso e respondeu a esse sentimento da única forma que encontrou. Dormia com crianças para satisfazer a carência da criança dentro de si, porque a única pessoa que não podia ter era a própria mãe. Que horror! Não é um horror, Judite. É um estado de desequilíbrio momentâneo, mas nada que seja irreversível. Tanto que vocês optaram por nascer irmãos, com o intuito de libertar Romero do apego à sexualidade que o ligava a você, ensinando-o a desenvolver o amor fraterno. Pretendiam, desta forma, atingir um amor mais sublime e sem posse. Mas aquelas crianças, todas aquelas crianças vibravam na mesma sintonia que ele, senão não teriam sido atraídas. O caso de Ivan, por exemplo, Romero estava de olho nele e em sua irmã, porque ele, e não a irmãzinha, correu atrás daquela bola, porque para a pequena Brigitte aquela experiência não seria necessária. E por que foi para Ivan? A história de Ivan é uma outra história e não devemos ser curiosos, seriam de respeito para com aquele espírito. Desculpe-me, Fábio, tem razão. Não precisa se desculpar. A curiosidade é um estado normal nos seres humanos. Devemos apenas controlá-la para que ela não se torne inconveniência ou invasão. Judite silenciou por alguns minutos, impressionada com a sabedoria de Fábio. Agora que se recordava de tudo, lembrava-se do momento em que haviam passado juntos. Ambos haviam se amado de verdade e Fábio, como preceptor, era um homem sensível e inteligente. Não era de espantar que estivesse tão bem na vida espiritual. Você vai me ajudar com Romero? Tomou ela, após breve reflexão. Vou. Também me sinto responsável. O que tínhamos de viver jamais deveria ter interferido em seus deveres de mãe. Era minha obrigação ajudá-la a orientar Romero, pois não foi à toa que fui escolhido para seu preceptor. Era meu dever ensinar a ele não apenas as letras e os números, mas a retidão de caráter e de conduta. Esse era meu propósito quando aceitei na vida espiritual seu ser mestre. Infelizmente, porém, deixei-me levar pela paixão e abandonei meu compromisso. Fico feliz de poder contar com você. Assumi essa responsabilidade novamente, mas aqui, no astral, venho acompanhando-os, a você e a Romero, desde que encarnaram. Espero poder fazer por ele aquilo que não fui capaz de realizar naquela vida passada. Judite abraçou-o novamente, molhando o peito dele com suas lágrimas de amor e de gratidão. Não sentia mais ódio de Júnior, nem do pai. Começava a compreender. Já nem sentia mais dor. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.